o governador do Rio, Cláudio Castro, foi a Sapucaí e lá minimizou o desgaste na relação com o vice, Thiago Pampolha, do MDB. Nesse fim de semana aqui, algumas colunas de notícias, de jornal, de revista, disseram que eles nem se falam mais, o governador e o vice. Eles ficaram, pelo menos durante o carnaval, em camarotes diferentes. Mas o governador garante que está tudo bem entre eles, não é isso, meu caro Fábio? Exatamente, Rafael. Diferente do que a gente vê justamente na Sapucaí. Por exemplo, o governo do estado tem um camarote próprio na Sapucaí, onde sempre o governador e o vice-governador acompanham os desfiles. Mas nesse ano foi diferente, o governador Cláudio Castro estava lá, mas o vice Thiago Pampolha não. De acordo com informações, Thiago Pampolha não teria sido nem convidado pelo governador Cláudio Castro, o nome dele não estaria entre os nomes que estavam liberados para acessar o camarote do governo do estado. Então ele, que desfilou inclusive pela Beija-Flor de Nilópolis, foi depois para o camarote Rio Praia com ingressos, como se fossem realmente pessoas normais acessando o camarote para curtir o evento na Sapucaí. E ele afirmou que não teria nenhum problema, que se ele tivesse sido convidado, ele teria ido sim ao camarote do governo do estado. Já o Cláudio Castro afirma que convidou e que não tem nenhum estresse entre nenhum dos dois, mas aí fica um jogo de empurra, cada um de um lado falando uma coisa, e o que de fato no final que aconteceu é que os dois não curtiram juntos o carnaval, diferente de todos os últimos anos. Ótimo clima, hein? O nome do vice-governador não estava na lista, ficou na porta do camarote do governo do Rio de Janeiro, lá na Marquês de Sapucaí. Claro, é força de expressão, né? Não foi bem assim. Meu amigo Fábio, me conta uma coisa, ainda nessa mistura da política com o samba, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava por aí também, né? Ele desfilou? Exatamente, desfilou sim, desfilou inclusive pela Beija-Flor de Nilópolis. Inclusive o enredo da Beija-Flor foi justamente falando de Maceió, que foi o local que financiou esse desfile. Além, é claro, do enredo falando sobre o rei dos carnavais e o engraxate Benedito dos Santos, o Rasgonguila, que foi justamente o tema também para esse desfile da Beija-Flor de Nilópolis. O Arthur Lira, ele desfilou com a camisa da diretoria um pouco à frente do patrono da escola, o contraventor Anísio. Ele então estava na Sapucaí e realmente desfilou, disse que estava muito emocionado. A escola de samba de coração dele é a Beija-Flor, mas falando da cidade natal dele, foi algo ainda mais especial, segundo o Arthur Lira, presidente da Câmara. Valeu, Fábio. Fábio Peixoto conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Torta de climão, hein, Amanda Klein? Entre o governador do Rio e o vice dele, há um ambiente de absoluta desconfiança entre eles, né? O vice-governador do Rio se filiou recentemente ao MDB, convidou o governador para participar do evento, o governador não foi, aparentemente eles não se falam. Se fosse só um problema entre eles, né? Aí azar ou sorte deles. Agora, no momento em que isso eventualmente interferir na gestão, no resultado que eles têm de oferecer à população fluminense, aí são outros 500, né? Essas conveniências partidárias, elas geralmente não é pouco frequente que elas juntem mamão com laranja, né? Eu acho que o caso mais óbvio é também com o vice do MDB, não é isso, Amanda Klein? Recente aí na história, Michel Temer, né? Olha, eu estou lembrando aqui com vários vices, né, que não se davam bem necessariamente com os presidentes. Você lembrou do mais óbvio, que é Michel Temer e Dilma Rousseff, né? Temer acabou participando ali de uma certa conspiraçãozinha para dar aquele empurrãozinho final no impeachment, tirar apoio da ex-presidente da República, e a história se seguiu como sabemos, e agora, mais recentemente, mesmo no caso do Bolsonaro e Mourão, não havia nenhum afinamento entre os dois. Bolsonaro deixava claro, Mourão acabava sendo meio que um porta-voz da República, um comentarista geral, sempre os repórteres o esperavam na saída do expediente, Mourão sempre comentava alguma coisa, o que muitas vezes deixava Bolsonaro extremamente irritado. Agora, já no atual governo, Alckmin e Lula, temos, pelo contrário, uma sintonia geral e restrita, apesar de os dois já terem sido concorrentes, disputaram eleições presidenciais, sempre
pertenceram a partidos opostos, mas hoje mostram essa química. Agora, as eleições municipais, o Colombo estava até pensando aí nesse desfile, o Arthur Lira participando do desfile da Beija-Flor, as eleições estão a pleno vapor, né? Tanto as eleições municipais quanto as eleições para a Câmara. Tem história lá do bonde do Elmar Nascimento, que é o candidato de Lira para sucedê-lo a partir de 2025, ele levou 80 deputados para a Bahia, com camarote, com direito a toda sorte de privilégio e tal. Então, todos os candidatos já estão aí com o bonde andando e todos de olho na eleição. E a ver como essa operação da Polícia Federal, né, que mirou Bolsonaro e também Valdemar Costa Neto, implicará quais as consequências do resultado que isso terá na eleição municipal. Será muito interessante assistir, porque algumas pesquisas divulgadas posteriormente, tanto pela Quest como pela Atlas Intel, mostram uma população brasileira ainda bem dividida, e mais de 30%, algo como 1/3 da população brasileira, não ligam muito se Bolsonaro participou de alguma empreitada golpista, não veem isso com maus olhos. Parece que aquele bolsonarismo raiz, muito sólido, muito introjetado, e esses provavelmente marcharão com Bolsonaro também nas eleições municipais, em que pese talvez ele tenha menos aparições públicas ou até menos influência direto no sentido de participar ali das campanhas dos seus aliados, porque a gente não sabe qual será a sua situação jurídica, né? Qual será a sua situação legal, mas parece que a situação política ele ainda terá bastante efeito, bastante influência como cabo eleitoral. Bom, esse caso aí do vice do Cláudio Castro, naturalmente ele envolve algumas questões locais, paroquiais. Nós temos uma disputa pela prefeitura, né, com o candidato do MDB e o vice acabou trocando de partido, indo para o MDB. Inclusive que tem aí o Otônio de Paula, né, que também mudou de partido e vem com uma alternativa bolsonarista, né, o plano B do Bolsonaro, nesta disputa aí contra o Cláudio Castro, que já teve apoio no passado. O que está acontecendo aí é que vários outros políticos estão se afastando do Cláudio Castro, desde que houve aí um avanço nas investigações que correm no STJ contra o governador do Rio, em função aí de uma suposta rachadinha envolvendo o Cláudio Castro. Então, nós vamos ver ainda alguns movimentos mais fortes nesse sentido, segundo lideranças políticas com quem eu falei mais cedo aqui lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito em função disso. Vamos acompanhar.